sermos inspirados, sermos pessoas, ó Pai, conhecedores da Tua verdade. Abençoe todos os professores também, Senhor, com empenho. Os alunos também, Senhor, com vontade. Peço que a Tua paz, o Teu Espírito Santo seja com todos, ó Pai, que trabalham, todos que têm responsabilidade de pai e mãe de família, que trabalham fora, trabalham dentro de casa. Tua bênção, Senhor, para que nós possamos aproveitar o melhor possível desse momento, Senhor, esse privilégio que é estudar a Tua palavra. Oramos para que as nossas aulas sejam aulas, Senhor, que realmente a gente possa ter o prazer, ó Pai, de estar estudando. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Muito boa noite. É bom revê-los. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos na nossa segunda aula do livro de Êxodo. E na aula passada nós vimos a introdução do local onde se passa, onde começa a nossa história, o Egito, que naquela época era como se, vamos exagerar aqui um pouquinho, né? Como se fosse lá os Estados Unidos da época, era a potência mundial, tinha a sua arquitetura, medicina, né? Tinha engenharia, eles já tinham até água encanada, rua, né? Bem calçada, então eles tinham um desenvolvimento. E foi nesse local aonde a riqueza, o luxo, aonde o comércio era muito grande, né? Que então se passa aqui a nossa história. Então, nós vimos os primeiros capítulos ali do sofrimento do povo de Deus, tá certo? Se você está aí com a sua Bíblia, vamos lá rapidamente, Êxodo capítulo 1, tá? Então, ali nós podemos ver o nosso ambiente ali. O que foi que nós vimos? No primeiro capítulo, vem aqui quanto que eles sofriam. Quem sofria? O povo de Deus. Lembrando que eram os descendentes de Jacó, passados ali, né, muitos séculos, né, e muitos anos, 400 anos. Então, ali foi o outro, expliquei o porquê que não conhecia José, porque uma parte do Egito era dominada por uma dinastia, que depois ela se dividiu e um depois queria dominar o outro e conseguiu dominar, e aquele que dominou não tinha nenhum sentimento, nenhuma história, nenhum nada de José. Por isso, então, eles colocaram os hebreus como escravos. Vimos as parteiras, que elas foram legais lá, não mataram os meninos. Aí vem o nascimento de Moisés, tá? O nascimento de Moisés. Vimos que ele foi escondido, tudo pela fé. Demos uma rapidinha lá, foi uma rapidinho lá em Hebreus. O capítulo 3, o chamado de Moisés, onde ele até tenta falar, né, mas eu não sou isso, manda outro e tal, né? Aí Deus ainda o convence, vamos colocar assim, das maravilhas. Pois bem, do capítulo 4. Pastor, dá licença. Oi. Tá fazendo um barulho, eu não sei se é o vento. Tá um barulho. Peraí, deixa eu ver, só um minutinho. Parou agora? Então, é quando o senhor tá falando, vamos ver. Quando eu tô falando, É. fica o quê? Fica ruim? Como é que fica? Bom, vou continuar falando e você fala para mim, tá? Enquanto eu tô falando nesse exato momento, tá ruim? Agora melhorou, parece que era o vento, eu acho. É Mesmo? ventilador Oi? que tá. Vocês estão brincando. Não, não é o ventilador. Isso é. Ai, não, não, é única, né? Ai, Vai ter que passar calor, pastor. calor. Vai Eu ter vou abrir a, vai ter eu que vou deixar abrir a porta. Peraí. na Peraí. parede. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Olha, pessoal, vamos lá tentar de novo. Tá? Então eu vou começar, vou continuar aqui, vocês falam para mim, tá bom? Se continua ruim. Beleza? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Tá bom? Agora tá Sim. normal? tá normal. Tá normal? Vamos lá. A gente peraí, vou tentar fazer uma outra coisa.
Vamos ver. Eu vou continuar falando e vocês falam para mim se está ruim, tá bom? Pode falar se está ruim ou não. Vamos lá. Capítulo 4, então. No capítulo 4, aqui Moisés, Deus está conversando com ele e coloca, né, por exemplo, para que estendesse, né, Moisés teve que ser convencido por Deus primeiro, né? Porque como vou lá, de quem que eu vou falar? Como é que vai ser isso tudo? Então, capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão em mim, né? Eles vão ouvir a minha voz, né? Aí perguntou-lhe o Senhor, no verso 2, capítulo 4, verso 2: que é isso que tens na mão? É um cajado. Então ele disse: lança na terra, e virou uma serpente. Então Deus teve que convencê-lo primeiro. Depois fez da mão dele, que estava, né, com lepra, depois sarou. Então o primeiro que Deus tinha que convencer de tudo aquilo era o próprio Moisés, né? Continuando ainda, diz assim, né, no verso 10: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então ele começa a dar desculpas, né? Por que será que ele começa a dar desculpas? Na verdade, em outras partes fala que Moisés estudou no Egito. Lembrando, como eles eram avançados para a época, então Moisés passou os seus primeiros 40 anos no palácio, passou os seus primeiros 40 anos estudando. Então dá para se entender por que ele estava dando essa desculpa, porque ele sabia do poderio de Faraó, ele sabia do poder do exército, ele sabia de como era, como que funcionava todo o esquema de segurança, como que era a idolatria, ele sabia, por isso ele não queria ir, né? Por isso que ele não queria ir, né? Mas aí Deus ainda conversa com ele no verso 11, né? Quem fez a boca? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Não sou eu? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Então, Deus falou: fica tranquilo, apenas você vai, você se lança, né, a essa missão. Nós podemos fazer uma correlação o seguinte: os apóstolos. Os apóstolos não tinham estudado, os apóstolos não tinham lá capacidade nenhuma para que realmente pudessem ser os apóstolos que hoje a Escritura nos apresenta. Como é que isso aconteceu? Aconteceu com a capacitação do Espírito Santo na vida deles. E isso acontece também conosco. Nesse caso, idem, mesma coisa. Deus convencendo as pessoas, Deus capacitando as pessoas. Nesse caso, Deus teve que até ter um pouco de paciência com Moisés, para ele poder fazer a missão. No verso 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará o seu coração. Então, eu falo: vou colocar pessoas para te ajudar, certo? Então, eu vou ser com você, eu vou estar com você, você vai lá e vai tirar o meu povo, né, daquela situação. Assim, e nesse meio, ele já era um homem casado, né, quando ele foi chamado. Só que ele casou com uma pessoa que não era, né, ali da descendência, certo? E ele fez alguma coisa, né, que nós já estudamos, vimos aí isso aí, ele não tinha feito até então, né, a circuncisão, certo? Ele não tinha feito a circuncisão. Aí ele fez, até a mulher dele achou isso estranho, mas ele fez, né? No verso 26, né? Assim o Senhor o deixou, e ele disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então, o Arão, que começa a falar depois, é certo? Ele faz como se fosse uma reunião com Arão. O Arão, o próprio irmão mais velho, o recebe, certo? Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto, prepara-te para encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando-o no nome de Deus, o beijou. Então, Deus também teve que falar com Arão, para que também ali ouvisse, acreditasse em Moisés, para que o negócio então pudesse. E depois Moisés repetiu as palavras, para tirar o povo do Egito, fez os milagres. E aí o capítulo 5 já começa alguma coisa, tá certo? No capítulo 5, eles começam então a se apresentar para Faraó, para deixar o Egito. Mas então lhe disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho?
ide as vossas tarefas. Ele já estava começando, né, ali a ser mais conhecido, a entrar no palácio, a ter coragem de falar com o faraó e para tirar o povo daquela situação, daquela escravidão, tá certo? E aí falo por quê. É interessante, eu quero que desde o começo, né, em nome do Senhor Jesus, nós possamos ter uma ideia do porquê tirar o povo de lá. Ora, no verso 3, o Deus de Abraão nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao Senhor, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, ou seja, para servir a Deus. E no verso 6, diz assim: naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não vai tornar mais palha, vai ser mais difícil aí do serviço deles. Quando ele começou a fazer a obra, quando ele se dispôs, ao invés de ele já ter alguma coisa, ao contrário, ele piorou a situação, porque eles tinham um sistema de trabalho. Como Moisés começou a ser fluente, como Moisés começou com essa ideia de tirar o povo do Egito, tirar aquele povo já começou a ter outras ideias, aquele povo começou a ter outras aspirações. E aí, que o faraó pensou? Não, eles estão com tempo sobrando, então eles foram mais açoitados, eles foram por tarefa mais pesada ainda. Aí foram falar com Moisés: Moisés, nós tínhamos uma vida aqui, a hora que você chegou aqui, falou que ia tirar a gente, que Deus ia tirar a gente, começar com o faraó, a nossa vida piorou, né? E aí, no verso 21, né, e lhe disseram: olha, o Senhor vos julgue entre nós. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, e disse: ó Senhor, por que fez este povo? Por que me enviaste? Então ele pensou que ele estava derrotado, ele pensou que ali, né, ele foi lá se queixar com Deus. Por quê? Né? Aí vem: pois desde que me apresentei a Faraó, né, para falar-lhe do teu nome, ele tem maltratado este povo e não livraste, disse o Senhor Moisés: agora verás o que hei de fazer Faraó. Por mão poderosa vai deixar. Então, nesse ponto, eu quero falar o seguinte: você que serve a Deus, se dispõe a fazer uma obra, não interessa qual, o ministério que você já está, ou um novo ministério, ou recomeçar o ministério, olha, não espere que a coisa logo de cara vai fluir, que o negócio vai florescer. Não, vai ter sempre embates, vai ter sempre obstáculos. Eu posso falar isso para vocês assim tranquilamente, porque realmente os servos e as servas de Deus que querem mesmo fazer a coisa de Deus acontecer, buscar almas, discipular pessoas, né, fazer parte do crescimento do reino de Deus aqui na Terra, vai ter os seus faraós, vai ter os capatazes de faraós, para dizer isso, certo? Deixar bem claro. Porém, o trabalho não é nosso, o trabalho é de Deus, as almas não são nossas, as almas são de Deus, nós apenas somos usados por Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos: se você está aqui no seminário, eu espero muito que você tenha um motivo, né, evangelístico. Se você tiver um motivo evangelístico, um acordo, um propósito com Deus, eu tenho certeza que você não vai desistir, por causa desse motivo. Se ele for para buscar alma, edificar pessoas, se for passar ao povo da tua igreja, se for para você ser usado realmente para o engrandecimento do reino de Deus, olha, coloque algum propósito no teu coração, porque eu quis parar nesse pedacinho aqui, né? Porque quando vier os problemas, né? Quando vier aquelas coisas ruins, aqueles dias difíceis, dias que você não pensava que iria acontecer, porque está servindo a Deus, né? Faz isso. Glória a Deus. Não vai reclamar, não vai se lamentar, não vai na casa de ninguém, sabe? Não fica tendo reuniãozinha secreta, não vai ter. Não, você vai orar, você vai esperar em Deus, porque o trabalho de Deus, essas almas são de Deus, a igreja é de Deus, o ministério é de Deus. Nós apenas estamos tendo o privilégio de sermos usados por Ele, amém? Que isso fique bem claro aqui, né? Logo no começo da nossa aula. O capítulo 6, né? No capítulo 6, diz assim: tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga do Egito. Então, aqui Deus estava se colocando, né, a favor do povo de uma maneira tão grande. Olha, vocês são minha propriedade, vocês são meus. De todos os povos que já tinha na época, ele escolheu esse Israel, o povo simples, mais fraco, sem exército, escravo,
tá certo? Então, foi assim, vocês vão ser meus, eu sou o seu Deus. Esse sentimento de posse, de pertencer, né? Nós devemos ter, nós somos posse, nós somos propriedades de Deus e nós temos, temos que ter o sentimento de pertencer a Deus. E quando isso acontece, aí Deus se alegra mais para assim, aquele coração é meu, aquela vida é minha, que ela está no meu caminho, esse meu povo, sabe essa coisa de meu povo? A igreja é assim, é assado, o meu povo da minha casa é assim, o meu povo é desse maneira. Quando você fala assim, é porque você identifica uma identificação forte. Era isso que Deus queria que acontecesse entre o povo e Deus. E justamente ele quer ainda conosco, tá certo? Depois eu vou falar mais um pouquinho para frente sobre isso, tá? A missão de Moisés era retirar. Por isso que fala assim, ó, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai ter com Faraó, rei do Egito, no verso 11, e fala ali, que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Né? Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, se eu não sei falar bem? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra. Então, aqui mostra a incapacidade humana. Aí, nesse mesmo versículo, mostra a capacidade divina, mostra o poder, né, o poder que recebemos para sermos aqueles transmissores da palavra, aqueles que vão estar em comunhão, aqueles que vão realmente influenciar, né, para que as pessoas possam realmente conhecer Cristo, a palavra de Deus. Continuando no capítulo 6, ele foge um pouquinho, porque fala de genealogias várias, vai apresentando quem é irmão de quem. E Moisés de novo fala a Faraó, né, para que então pudesse sair o povo de Irá. Mas Deus fala com ele, a Deus ainda o avisa, né? Eu, porém, capítulo 7 e verso 3, fala para sair, mas Deus falando com Moisés, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então eu vou adiantar uma coisa aqui. Daqui para frente, nós vamos falar um pouquinho rapidamente das pragas. Então, cada praga que aconteceu, o país do Egito, seus moradores, eles eram idólatras sem fim. Então, o que eles tinham? Cada animal, cada fenômeno da natureza, para eles era um deus, ou era alguma coisa de um deus para eles, não um deus verdadeiro, mas para eles isso era Deus. O Nilo, as rãs, os gafanhotos, as pestes nos animais, certo? A chuva que nós vamos ver depois, as pedras de granizo, né? As úlceras, né? As trevas. Então, todos esses, para eles, Deus estava justamente agindo naquilo que eles acreditavam, naquilo que era os deuses para eles, tá certo? Tá bom? Isso, a imagem do fundo aí do Egito, né? E a primeira tentativa ali de Moisés foi quando ele foi lá, estendeu a mão e mostrou o cajado virou cobra e os sábios, os magos, encantadores, feiticeiros, macumbeiros, todos que faziam essas coisas lá do Egito também fizeram, né? Moisés começou a fazer isso aos 80 anos. Então, nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 etapas. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto como ovelha, lá cuidando de ovelhas, e depois os 40 anos servindo ao Senhor. Tá certo? Cada etapa dessa ele teve que aprender muitas histórias. No Egito, ele foi preparado para ser o substituto, ficar pronto para substituir o faraó. Olha o caminho que ele estava traçando. Aí depois ele foi cuidar de animais, aí ele teve que dormir no relento, aí ele tudo aquele luxo, não tinha mais nada. Aí depois dos 40 anos aí que ele começou a viver tudo que Deus tinha para ele viver. Então, quando ele começou, aos 80. Quando ele chegou lá, fez a mesma coisa, os sábios, os magos, os feiticeiros de Faraó fez a mesma coisa e as serpentes dos cajados, que era de Arão e de Moisés, né, engoliram ali, devorou os bordões desses sábios, né? Mas mesmo assim, o coração de Faraó nem aí. Aí vem
a primeira praga. O Nilo, para eles tinham momentos, até dias de festa, para o Nilo, de cerimônias. Por quê? Porque do Nilo vinha toda a riqueza do Egito. Até hoje, é uma fertilidade muito, 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 muito grande. Então, para eles, o Nilo era tudo, né? Vamos dizer assim, da onde vinha toda a riqueza, né, daquele país. E quando ele transbordava, ele passava de seus limites, parece que aproximadamente 60 quilômetros de abertura, de transbordamento, as laterais, ficava por alguns meses, e era nessas margens, né, que então a fartura acontecia, né? Não só nessas margens, mas em torno todo desse rio. Então, para eles era um Deus, porque era vida, a água é vida. Do Nilo tinha fertilidade, do Nilo vinha toda a colheita, a água para beber, a água de todos, né? E o que aconteceu? Foi justamente para mostrar para os egípcios que o Deus que Moisés estava ali apresentando, lembrando, eles não conheciam, né, o nosso Deus, eles não conheciam o Deus Criador, eles não conheciam. Então, para mostrar a grandeza do Deus que Moisés estava falando, o Deus do povo que ele estava querendo tirar de lá, ele então mostrou que o Deus deles era pequeno demais, nem era Deus, né? Diante do Deus de Moisés, que fez com que o rio se tornasse, né, em sangue. Assim diz o Senhor, no versos 17, 7 e 17. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do Egito e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. E foi o que aconteceu, né? Porém, né, no verso 22, os magos fizeram a mesma coisa, né? Os magos fizeram a mesma coisa. Então, o faraó falou, os meus também fazem, os meus magos aqui também fazem. Ele não deu, né? Tá? E nada. Todos os egípcios cavavam junto ao rio para encontrar água de beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. A segunda, isso, nós temos imagens aí bacana, né, alguma coisinha aí da internet, só para dar uma ideia, uma montagem assim, para a gente poder ter uma ideia aí do que aconteceu. Na segunda praga, né, no capítulo 8, vem aí as rãs. O que tem das rãs? Para nós não faz sentido, mas para eles, né, até uma rã era algo de adoração para eles, tá? Então lá vai, né? Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe assim: diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Olha esse versículo, verso 1. Coloca aí, Daniel, por favor. 8:1. Aí olha um monte de rã, cara. Parece que tem uma que acho que sabia que tirar a foto, olhou para a foto, né? Então, vocês estão percebendo? Ela tá no ar, né? E falou, opa, estão tirando foto de mim, né? E tá o olhão dela ali olhando para a gente, né? Que coisa, né? Então vamos lá. Daniel, coloca para nós aí, meu querido. Êxodo, capítulo 8, e verso 1. Tem como? Vamos lá. Isso. Olha aí. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo, vírgula, para que me sirva. Faremos aí, um segundinho. É isso que eu me chama a atenção. É isso que eu paro, é isso que eu quero crescer. Num versículo desse, sabe? Quando o motivo de nós sermos feito crentes, vamos usar assim esse termo, essa frase, para o louvor de sua glória, que está lá em Efésios. Nós somos feitos crentes para aquilo que agrada a Deus. Nós somos uma criação dele, uma feitura dele. E nós só vamos prestar para isso se nós tivermos o DNA dele conosco, que é o Espírito Santo. E já que, pela graça de Deus, nós cremos, né, somos salvos pela graça mediante a fé, e quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós, o Espírito Santo faz morada em nós e vai nos transformando, vai nos edificando, transformando a imagem de Cristo. Isso aqui me fala bem da minha vida, né? Minha vida
ministério, de crente, para que me sirva. Você já prestou atenção que tem muitos irmãos nossos, vou falar, você mais íntimo, assim, tá? Mais forte um pouquinho. Tem muitos irmãos nossos que realmente não crescem não crescem espiritualmente. Por quê? Porque eles não têm um sentimento de devoção de servir, devoção para orar, devoção para a leitura da Bíblia, devoção, né, para tomar parte no corpo de Cristo. Por isso não crescem espiritualmente. Então eu quero que eu aprendi isso no seminário, gente, para servir. Eu vou, não é somente, eu estou fazendo um seminário para ter conhecimento bíblico. Se for só para ser isso, olha, eu vou falar uma coisa para você. O seminário vai chegar, vai ser um enfado, porque nossas aulas nós vamos ser assim um pouquinho mais profundo, né? Vai ser um pouquinho mais comprometedor mesmo com as coisas do Senhor. E isso me faz espiritualmente forte. Tenho certeza para você também. Então, para que me sirva, né? Então, que isso, você deixe isso, né, nessa aula, deixe Deus, peça para Deus, né, tocar o teu coração, a tua vida, sabe? Aquilo que você tem, para você pegar esse sentimento aí, tá certo? Né? De ser, que nós fomos resgatados, né, da podridão do pecado, nós fomos resgatados das trevas, da morte eterna, né, para a sua maravilhosa luz, né, no reino dos céus, enquanto aqui para servir. Tá certo? Então, era isso aqui também, ó, para que me sirva. Ele não queria o povo só para livrar e só para mostrar o poder dele em cima do Egito. Ele queria que esse povo tivesse algo com ele, né? Tivesse identificação dele e fosse os seus servos para os outros povos, para os outros países, para as outras nações, para outras pessoas, né? Os outros idiomas e por aí vai, com outros costumes e lá toda idolatria, né? Se recusares deixar ir, eis que castigarei com rãs, né, todos os teus territórios. E foi o que aconteceu ali, foi rã para tudo quanto é lado, tá certo? E as águas subiu, rã, cobriu a terra de tudo. A pessoa, você abriu uma panela, vem uma rã. Vai abrir o armário, tinha uma rã. Vai dormir, estende o lençol, tem rã. Vai colocar o sapato, tinha rã. Tinha rã para todo lado. Então, assim foi, tá certo? Só que o verso 7, vamos lá. Né? Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências, 8:7, né? Ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre o Egito. Aí também, aí confundia Moisés, né? Aí confundia Faraó, menosprezava, tirava a força de Moisés. O seu Deus fala assim, meu Deus também, meus servos aqui, ó. Estão fazendo a mesma coisa também, né? Chamou o Faraó a Moisés e Arão lhe disse, rogai ao Senhor, aí já começa um pouco, que tires as rãs de mim e do meu povo. Então deixa ele e o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor, né? Aí Moisés falou, quando é que você quer que faz esse negócio aí? Determinar o dia e tal, amanhã, beleza. E assim foi, Moisés foi lá e tirou conforme a palavra, né? Morreram as rãs, ajuntaram os montões e montões e cheirou o mal. Vendo que estava tudo bem, né? Faraó endurecido, necas de pitibiriba. Beleza? Aí vem uma terceira praga. Essa praga, eu vou falar para você, é uma praga que infelizmente aí pega a gente, né? Eu vou perguntar, Aurelino, você tá aí? Aline, você tá aí? Deixa eu ver. Eu tô. Tá, então tá bom. Aline, você pegou piolho? Você já Sim, pegou piolho? peguei. Já peguei. Já. Eu era o cara, foi um tempo, eu era o cara mais piolhento da rua. Ao ponto que minha mãe não tinha paciência, ao ponto que eu teve um bom tempo da minha infância, eu andava careca. Minha mãe mandava rapar. Eu era muito piolento. Os bichos nojentos, lêndia, guig, né? A gente chamava de guig. Fulano tá com guig. E o negócio era tão feio que na escola, não sei se é do seu tempo, Orelhinho, um pouquinho, né, do tempo, na escola aqui, pelo menos em Cornélio, né, tinha tempo da aula que as professoras iam passar o pente fino na gente, porque todo mundo muitos de nós era piolento, era coisa terrível, né? Isso é muito ruim, foi o que aconteceu aqui, né? E por que o piolho? Porque eles achavam o piolho como algo, é, o piolho para eles era algo maldito,
né? Era algo maldito, né? Quem pegava piolho na cultura do egípcio era algo maldito, né? Nesse sentido. Então, todos eles estavam malditos, né? Todos eles, né? Havia piolho nos homens, no gado, por todo lugar, né? Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Verso 19. Vamos lá, 8:19. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aí tem um detalhezinho. Aí até os magos começaram, opa, né? Eles não podiam criar isso aqui, fazer isso aqui, transformar a água no sangue, era uma transformação, né? Chamar, fazer com que elas saíssem do Nilo, era uma coisa. Agora, criar não podia. Aí eles viram, não, nós não criamos nada, não temos como criar esse tipo de coisa. Criar nada, quem cria é Deus. Aí até eles falam, isso é coisa de Deus. Então, eles não podiam, né, fazer isso. Até eles, desse ponto em diante, nós vamos ver mais para frente, depois, mas eles pedindo para o Faraó deixar o povo, porque eles já estavam arruinados, mas o Faraó ainda. Aí, mosca, vamos lá, coloca o desenho das moscas aí, Daniel. Vamos ver se tem alguma foto aí de mosca para todo lado. Piolho na comida, nossa, que coisa, né? Aí, mosca, olha, gente do céu, bem rapidinho, numa noite de verão, quente, 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 eu peguei um copo grande assim, ó, sabe o copo do cara que é guloso? Peguei um copão grande, coloquei leite, gelado, leite tipo né? Peguei 2 colheres de Nescau, mexi, 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 aí peguei uma terceira colher, mexi, 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 mexi. Aí, a hora que eu ia guardar o Nescau, eu coloquei mais um, mas com aquele quase que um caldo, né, de chocolate. Uma coisa muito, o copo ficou assim, até, sabe, tão gelado que até doía a mão, assim, tão gelado que estava o leite, né? No momento que eu tirei a colher do copo para colocar na pia, eu só escutei que deu até aquele mergulho, subiu aquela gotinha de leite para cima, assim, eu não acredito. Mosca. Aquela mosca verde, sabe aquela mosca que tem a traseira verde? Ficou lá. Aí a asinha ainda deu umas batidinhas. Onde que mosca senta? Né? Em fezes. E agora? Tira a mosca, porque não mata engorda, ou eu venho com aquela coisa de que a mosca veio lá das fezes, lá não sei da onde, do pasto, não sei de quê, vai que foi, entendeu? Aí, com muita dó, eu peguei o copo e virei no, na pia. Nossa, até hoje eu sinto o prejuízo daquele copo. Né? E aí eles tinham mosca, gente, por todo o tempo, olha. Né? E fez separação, eu já falo aqui uma coisa, tá certo? Enxame, do contrário, né? Teve encheirão de enxames de mosca por todo lado. E foi o que aconteceu, né? Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames, aquele mundaréu de mosca, mosca no ouvido, mosca na boca, mosca no nariz, mosca na comida, mosca na água, mosca em tudo, uma coisa, né? O Faraó chamou e falou: olha, chama assim, ide, vai embora, oferece aí o que você quer fazer. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que oferecemos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão? Então vamos devagar. É que é o seguinte: o que Moisés tinha que fazer, o sacrifício, e os animais usados, que seriam usados então no sacrifício, principalmente o touro, o gado em si, como eu disse, o Egito tinha muitos deuses. Então, não é só na Índia que a vaca é tida como uma deusa, né? Uma bem-vinda, por isso que vaca entra em qualquer lugar lá na Índia, e tem até templo para isso. O Egito também. Então, se eles, Moisés falou isso, né? Porque se eles fizessem o sacrifício na terra do Egito, que não era a vontade de Deus, era longe de, se fizesse, o faraó falou para fazer na própria terra. Os egípcios iriam apedrejar os hebreus, porque aquilo era a abominação, quer dizer, matar uma deusa, matar um deus e queimar e oferecer isso como sacrifício, né? Então disse Faraó: deixar você ir, né? Então disse Faraó: eu vou deixar vocês irem, façam seus sacrifícios ao vosso Deus, somente que não vá muito longe. E orai também por mim. Parece que aí Faraó quis dar um dedinho de alguma coisa, uma luzinha lá, mas
para se enganar com isso, não. Né? E aí as moscas, quero que vocês tirem as moscas e pronto. E foi o que aconteceu. Né? As moscas foram embora, no verso 32. Também Faraó não deixou o povo ir. Aí vem, então, a quinta praga, peste nos animais. Vamos ver, coloca outra, tem outra imagem aí, Daniel? Vai lá. Eu quero lembrar, tá, meus irmãos, que as imagens que nós temos aqui é apenas ilustrativo, tá? Para a gente poder ter uma noção do que, então, se passou, tá certo? Então, eu quero lembrar no verso, capítulo 7, aí você pode... Onde estava o povo hebreu quando tudo isso acontecia? Numa terra chamada Gósen, e lá, no 7:22, tudo que acontecia com o povo egípcio não acontecia com o povo hebreu, certo? Então fazia distinção, né? Deus fazia separação e proteção, tá, do povo para que não sofresse as mesmas pragas, né? A mesma coisa. Então, as pestes nos animais, né? O que aconteceu com essa? O que foi em si essas pestes, né? Com os animais, né? Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no gado. Então, já foi atingido o grilo, já teve as moscas, as rãs, os piolhos, né? Os animais já ia mexer um pouco com a economia do país, né? Então, sobre os seus rebanhos que estão no campo, sobre os seus cavalos, seus jumentos, camelos, tudo que era tipo, todo animal que era de criação, de abate, né, que tinha valor, tá certo? E era para sustento, eu fazia o comércio, né? E foi o que aconteceu. No verso, né, o Senhor designou certo tempo, né, para que isso acontecesse. O Senhor fez no dia seguinte que todos os rebanhos dos egípcios morreu. Então, eles tiveram uma perda, um prejuízo financeiro muito grande. Né? Então, não tinha mais carne, não tinha mais leite, não tinha mais pele, não tinha mais o que, né? Tinha morrido. Está aqui no verso 6, ó. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Tá? E o do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Então, havia separação. Tá certo? Faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera, nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir. A sétima praga, a úlcera, né? Aí já é no corpo dos egípcios. Tá certo? Tem imagem também aí, Daniel? Isso aí. Coloca aí, ver se a gente tem alguma coisa. Tá aparecendo uma coisa aqui. Tá. Continuando aí, a sétima praga, a úlcera. Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza do forno, e Moisés atirou para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó muito miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores, que se arrebentem em úlceras nos homens, nos animais, no que sobrou, né, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras nos homens. Olha aí uma ideia, né? E nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios, porém o Senhor endureceu. Então, aí você pode perguntar, mas se era para deixar sair, e depois Deus endurecia o coração de Faraó? Sim. Por quê? Porque era para mostrar, tanto para o próprio Faraó, o poder que Deus tinha, para mostrar para a nação egípcia quem era o Deus que eles não conheciam e o povo que eles estavam maltratando e escravizando. Então, Deus tinha os seus motivos para que, então, deixasse. Porque aí, como nós vamos ver depois, o Faraó, o grande rei, até que na primeira aula nós vimos que a única, vamos dizer assim, Roma, mais para frente, vamos lá para frente da história. Quando Roma estava dominando o globo, vamos assim dizer, o que eles não tinham com eles era a única coisa que Faraó tinha, que o Egito tinha. O que eles tinham? O povo tinha adoração pelo seu rei, que o tratava como um deus. E foi isso que os romanos não tinham, esse tipo de
de atividade, vou usar essa palavra. Eles copiaram de Faraó. Tiraram do Egito essa ideia de que o imperador é como Deus, né? Então, eles importaram do Egito essa ideia de Roma e pegou muito bem. Então, essas úlceras, né, nos homens e animais, tomaram pó, né? Tomaram pó em cinza, sopraram e os homens começaram, de uma maneira muito grande, ter doenças na pele, úlceras e coisas terríveis, né? Então, as pessoas, né, os moradores do Egito já começaram também a sentir, eles já sentiram do rio, sentiu a presença daqueles animais que eram impuros para eles, sentiu a perca do gado, né? E do próprio corpo, né? Começou aí. Então a coisa foi afunilando, foi apertando cada vez mais. Cada praga tinha o seu sentido, cada praga tinha ali o seu motivo, tá certo? A sétima praga, né? Chuvas de pedras. Essas chuvas de pedras eram granitos imensos, não é esses granizos que nós vemos hoje. Eu procurei uma pesquisa em alguns sites e algumas coisas de Israel. Há numa colina algo que os judeus ainda não afirmam, né, com toda certeza. O que está fazendo ali aquelas pedras, né? Então, supõe que foi esse tipo de pedras que então caiu do céu, né, nos dias de Moisés. Eles estão estudando ainda, descobriram essas pedras, né? Elas estão lá no meio, pelo que os arqueólogos e as pessoas que já estudam essa área, elas nunca foram removidas, então eles estão lá para ver que tipo de pedras eram essas, né? Que tipo de pedras eram essas. Então vamos dar uma lida aqui, né? No capítulo no verso 11, eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje, até o dia lá de Moisés. Agora, pois, manda recolher o teu gado. Aí, nesse caso, Deus até, né, deu uma palhinha, deu uma forcinha, deu, né, algo ali que pudesse fazer, como diz, teve uma colher de chá, né? Recolher todo o teu gado, tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor Deus? Olha que interessante esse verso 20. Já egípcio que já estava, né, de olho aberto, já estava já com as perninhas tremendo, já sabia que coisa braba ia vir, tá? Aquele porém que não se verso 20. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Teve os incrédulos lá, os rebeldes, né? Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta, né? Então Moisés estendeu a sua vara para o céu e deu trovões e chuva de pedras. E o detalhe do verso 23. Coloca o verso 23 aí, Daniel. Coloca o verso 23. Capítulo 9, verso 23. Vamos ver qual foi o detalhe que a gente pode tirar aqui. Vai lá. Raios, granizo, trovões, tempestade. Até aí tudo bem, né? Tudo bem para nós, lembrando que naquela cultura, naquela região, aquilo não tinha acontecido. Foi até aqui, ó, nunca tinha acontecido, depois nunca mais aconteceu. Tá, se encontrou aí, Daniel? Bom, então vamos lá. Eu vou pedir o Aurelino. Aurelino? Pode falar. Oi? Você lê para nós o capítulo 9, verso 23. Vai lá.
É. Moisés estendeu a sua vara, mordeu trovões e saraiva, e fogo corria pela... E fogo corria, né? Tá. Pela terra. Então tá aí. Então, esse era o detalhe. Não foi algo que acontecia, nunca tinha acontecido e depois nunca mais aconteceu até então. Que tipo de chuva? Porque vamos ver a palavra chuva que caiu do céu, né? Caiu chuva de pedra, e essa chuva de pedra literalmente era pedras de fogo. Era fogo. Então fez fogo. Então algo extremamente para derreter mesmo, né? O povo. Então essa praga, se as úlceras não foram suficientes para que então eles atentassem para o Deus, né, que eles estavam enfrentando, então essa chuva de pedras era para dizer, olha, esse Deus, ele tem o poder do pó, ele tem o poder da água, do vento, da tempestade, ele tem o poder do fogo, coisas que eles não tinham visto ainda, né? Aí, né, foi diferente, né? Aí, no verso 27, então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse, esta vez pequei. Olha só, né? É um temor bem carnal, né? É uma coisa bem carnal. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Até aí está certo. Aí ele falou certo. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, não ficareis aqui mais. Vai, né? Respondeu-lhe Moisés, em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Isso que eu falei, a terra do Senhor. Neste caso, a terra é a criação, né? Não era só o país, não era só aquela região egípcia do Senhor, era o todo, né? Porque aí todos os fenômenos da terra, né, da natureza, aqui estavam sendo apresentados para eles, né? Ó, eu aqui domino, Deus aqui domina, o Deus que nós servimos, o Deus dos nossos antepassados, o Deus que está falando com você através de mim, o Deus que é o dono deste povo, o Deus que quer um compromisso com este povo, é esse Deus que ele é o dono da terra. E em Jó, ele faz a terra pairar sobre o nada. Só para ele, né? Então, veja bem, respondeu Moisés, saindo eu, e saberás que a terra é do Senhor, toda a criação, todos os animais, toda a natureza, tudo, né? Quanto a ti, porém, os teus oficiais, eu sei que ainda não temes ao Senhor Deus. Não vem com essa história que eu sou ímpio, não. Moisés não se ia deixar levar, né? Então, saiu Moisés da presença, né? Estendeu as mãos e cessaram. Tendo visto o faraó que cessou, não endureceu o coração dele e não deixou os filhos de Israel sair. Os gafanhotos, né? No capítulo 10. Gafanhotos, ele é algo que como é que eu posso dizer para você? Devorador. É isso, a fotinha tá aí. Vocês se lembram aí que teve uma época, aí, uns meses para trás, que tinha uma nuvem de faraó? Nuvem de gafanhoto lá da Argentina, né? Alguém tem lembrança disso, das notícias disso? Alguém sabe do que eu estou falando? Até que falaram, é culpa do Bolsonaro também. Né? O pessoal estava tirando sarro, né? Então, tem um detalhe aqui no capítulo 10, tá certo? Isso. Ô, Aurelindo. Ah, tá. Fala. Quando você mexe no fone, tá dando ruído também. Por isso que você tá deixando tá fechando. É por isso. Ah, tá bom. Tá. Então vamos lá no verso 10. Tem uma coisa diferente aqui agora. Ó. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque ele endurecia o coração. Seus oficiais, para que não faça estes meus sinais no meio dele. Então vou de novo. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque ele endurecia o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Detalhe, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles.
e para que saibais que eu sou o Senhor. Um detalhe. Então, até aqui não se tem, temos os fatos, mas no capítulo 10 ele pede, eu quero que vocês registrem isso, e eu quero que vocês levem isso ao conhecimento de seus filhos, de seus netos, a outra geração. Então, a importância de nós passarmos para os nossos filhos, a geração, a outra geração, depois da gente, a grandeza de Deus, o poder de Deus, o que Deus quer com aqueles que Ele chama. Então, é um versículo que nós podemos desenrolar para que a gente vá de uma maneira de que a nós também cabe esse mandamento aqui. É bom a gente pegar para nós comentarmos um pouco isso aqui, porque uma geração que não tem contato com Deus, que despreza Deus, que não tem conhecimento de Deus, é uma geração que corre para a sua própria destruição, tá certo? Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o faraó e disseram, assim diz o Senhor dos hebreus, dos israelitas, né? Ah lá. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? E jamais o faraó queria Moisés. Faraó era um grande homem, era o Deus deles, faraó era o imperador, faraó era o rei para ele, era o máximo, né? Ele era Deus, como é que ele, sendo Deus, ia se humilhar para o outro, né? Deixa aí meu povo, de novo, no verso 3, para que me sirva, tá? Do contrário, vou trazer gafanhotos para vocês, e cobrirão toda a casa, né? E o que sobrou do que vocês têm aí de comida vai acabar com tudo, né? Encherão suas casas, os seus campos, né? Olha lá no verso 6, encherão suas casas, as casas dos teus oficiais, as casas dos egípcios, como nunca teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia que acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por cilado este homem? Deixa aí, né, os homens para que sirvam ao Senhor, né, seu Deus. Os oficiais já estavam jogando, né, uma ideia lá para o faraó, para deixa que o negócio está feio. Agora veja por que está feio. Acaso não sabeis ainda que o Egito está arruinado? Então, eles já tinham a chuva de fogo matou as colheitas, né? Os animais estavam mortos, o povo estava doente, né? O que viria dos gafanhotos, que foi o que aconteceu, né? Aí também, mas o detalhe, os oficiais já estavam aí pedindo, pelo amor de Deus, deixa eles servir, porque não estão aguentando mais, estão ficando no prejuízo, né? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. Ele disse, ide servir o Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? E respondeu Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossos rebanhos e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Eles teriam que fazer essa formalidade de agradecimento, de louvor, de independência, né, de ser uma nação, de Deus ser o Deus dele. Então havia muita coisa nesse enredo aqui de se celebrar, né? Replicou-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tendes convosco más intenções. Não há de ser assim. Quer dizer, Faraó falou, vai, mas fica as crianças. Não há de ser assim, né? Ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é que pediste, e expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos. E vieram os gafanhotos, gente. Né? E esses gafanhotos, no verso 4, subiram os gafanhotos por toda a terra, né? Muito numerosos, percorriam a face da terra, né? Que a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, e nada. Acabou com tudo. Né? Esses bichos acabaram com tudo. Aí então apressou-se Faraó em chamar Moisés. Eu pequei com o Senhor, peguei outra vez, eu peço que me perdoe o pecado, que joga aquele miguezinho, né? Como se fosse. Ore pelo Senhor, por mim, por Deus, olha, me tire de mim esta morte. São palavras que poderia até derreter qualquer pessoa, né? Ele está se humilhando, olha, o Faraó se converteu. Ele estava querendo se livrar daquela situação. Faraó, muitos de nós somos como Faraó. Eu li rapidinho, mas eu vou ler de novo, ó, né? Pequei contra o Senhor. Agora, pois, peço que me perdoes o pecado, né? Desta vez,
E ainda que oreis ao Senhor, e tal, como se ele estivesse se colocando, como se ele estivesse sendo, né, ali alguém com o Senhor. E muitas pessoas são assim, né? Então o Senhor fez soprar o vento, né, e os lançou no Mar Vermelho. Né? Não ficou nenhum gafanhoto, porém, né, não deixou os filhos de Israel ir. A nona praga, né? A nona praga é algo que para eles, né, era um Deus supremo. O que? O Sol. O Sol, para eles, era um Deus. Então, tem muitos templos, até hoje, ainda tem muitos templos dedicados, né, a essa adoração do Sol. Né? Heliópolis, né, também, muitos lugares do Egito, templos visitados, turismo, e eles mesmos mantêm ainda esses cultos, essas adorações, formalidades. Porque para eles o Sol era tudo o que eles precisavam. O Sol era o que era o Deus supremo também para eles. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas. Quer dizer, o contrário do que eles. O Deus deles ia ser encoberto pelo Deus de Moisés, né? Sobre a terra. Trevas, né, que possa apalpar, escuridão total. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas, grossas, as pessoas sentiam até, sobre toda a terra do Egito por 3 dias, escuridão total. Se referindo também, né, vamos lembrar de Cristo, quando Cristo não todas as trevas que deu no dia, a escuridão que ficou naquela sexta-feira, né? Não viram uns aos outros. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, né? Já que eles eram que faziam tudo, o comércio, todas as outras coisas, todo o trabalho, ninguém saiu. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações, a luz natural, que era o sol. Então, Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide servir o Senhor. Fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado. Fique, né? Esse que vocês vão precisar comer, então fica aqui. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifício e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também tinha coisas para oferecer, né? Eles não iam ser de mão banana. E também nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir, né? O povo. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto, morrerás. Olha, aí foi totalmente diferente. Essa nona praga, o negócio, né, como se fosse até intimidado, não foi intimidado aí, realmente foi, né, ali ofereceu a morte para Moisés, né, morrerás. Respondeu Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Aqui, do que então nós estamos vendo, como Deus lidou, como Deus cuidou da parte física ali, de toda a parte da natureza, daquilo que eles viam, né? Aquilo que eles sentiam até então. Então Deus mostrou a sua presença, o seu poder, o cumprimento de sua palavra, a sua fidelidade. Deus sabia que ele não ia deixar até então. E todas aquelas pragas, né? Quando a coisa ficava bacana, o faraó não estava nem aí. Deus sabia que isso aconteceu, lógico, sabia Deus a sua sabedoria infinita, né? E de tudo antes. E o capítulo 11, né? Já é um capítulo um pouco diferente, porque aqui não é praga, aqui é um anúncio da praga, é o anúncio da 10ª, e a 10ª já é algo muito mais profundo, muito mais forte, e aí Deus falou, essa eles não vão deixar vocês ir, essa eles vão expulsar vocês, aí no verso 1. Antes, fala aos ouvidos dos vizinhos, né, as suas mulheres, peça prata e ouro. E o Senhor fez com que o povo encontrasse dos egípcios. Eles estavam tremendo, já estavam apavorados, já estavam sem nada. Falaram, o que eles pedirem, leva, porque estão perdendo tudo mesmo, né? Não, vai ficar a nossa vida. E deram ouro, deram prata, né? E o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e dos olhos do povo. Então, os oficiais e o povo já estavam já vendidos no lance. Faltava só Faraó, né? Então, Moisés falou algo diferente, ó. Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto à mão, e todo primogênito dos animais. Então,
essa praga ia ser algo diferente, porque haveria a morte, né? A morte de humanos. Até então não houve, assim, nesse número grandioso como aqui, tá certo? E todo o primeiro nascido dos egípcios era o costume que aquele lá também era o principal da casa. Até então, o primogênito do faraó também. Verso 6: E haverá grande clamor, berros, gritos, choro, né? No Egito, como nunca houve, e nem mais haverá. Então, vai ser um negócio tremendo, um negócio fora do comum, né? Porém, enquanto nenhum dos filhos de Israel, desde os homens e os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, eu falo assim, que o que ia acontecer ali ia ser algo que nunca aconteceu e nunca mais ia acontecer. Ia ser algo que ia marcar a história do Egito. E foi o que aconteceu, né? Então, todos os oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: Sai tu e todo o povo. Olha o que eles vão se humilhar. Os oficiais, o povo egípcio vai dizer: Sai daqui, né? E depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, para que não permitiu sair da terra os filhos de Israel. Então, até aqui, irmãos, tudo que foi feito é ali para mostrar para os próprios egípcios o Deus de Deus e também para os próprios hebreus quem era Deus que eles estavam conhecendo, né? E que o que Deus tinha com eles era algo de perpétuo. E o que todo aquele sofrimento, toda aquela coisa que eles iam passar, que eles passavam ali como escravos ali, aquilo tudo ia passar. Deus ia livrá-los daquilo ali. Aquilo ia marcar também os egípcios, o Deus que nos tirou do Egito. Então, eles começam, então, a ser impactados também pelo poder de Deus. Tanto os hebreus, né, porque estavam sendo poupados de todas, vamos falar, as tragédias, os prejuízos e todas as doenças e tudo o que aconteceu de ruim no Egito não aconteceram com o povo de Deus que estava em Gósen. Mas em outras, as trevas, os gafanhotos, as moscas, o negócio todo foi. Tá certo? Meus queridos, eu vou pegar o nome de vocês, nós vamos parar por aqui e quero lembrar a todos vocês, tá? A leitura, tá? A leitura do livro de Êxodo, tá bom? Deixa eu pegar aqui essa pagela, nós já vamos terminar a nossa aula. Isso, coloca aí, aí, isso, eu vou colocar aqui. Então tá bom. Então tá jóia. Deixa eu colocar aqui. Tá bom? Essa aula nós vamos terminar uma hora e pouco, porque vai ter aulas, né, que a gente vai passar um pouquinho, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aline tá aí, né? Presente. Aline. Cássia. Presente. Então tá bom. Aurelino. Presente. Davi. Gabriel. Esse Gabriel já participou alguma vez? Vocês viram nas outras, alguma outra matéria? Não, só escreveu, Silvio. Acho que ele não vai fazer, não. Só se inscreveu na matéria, mas não entrou em nenhuma. Ah, que pena. O Davi tá aí, tá? Ele mandou presente escrito aí. Ah, tá. O Davi tá aí, tá bom. O Alex tem que dar uma folga para ele, né? Nasceu a Nenezinha, Manu, né? Mandar uma folga para ele, tá? Eita, tá bom, pessoal. O nosso próximo encontro, se Deus permitir, deve ser dia 28, tá bom? Vamos terminar com uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, peço que nós possamos, Senhor, ser pessoas tementes a Ti. Que o espírito de temor, o espírito de temor venha sobre nós. Um espírito que nós possamos ser devotos, um espírito para Te reconhecer, Senhor, como um grande
Deus, Senhor, que controla sobre tudo e todos. Era isso, justamente isso também, Senhor, que Moisés estava apresentando para Faraó e também para o próprio povo. Ajude-nos que nossos corações, Senhor, sejam corações derretidos pelo Teu amor, derretidos, Senhor, pela Tua graça, derretidos, Senhor, pela Tua presença. Abençoe cada lar, Senhor, que está aqui representado. Essas pessoas, Senhor, estão querendo a palavra, essas pessoas, Senhor, que tiveram suas atividades durante o dia, ou estudar, ou trabalhar, ou cuidar da família. E nesse momento de estudo, Senhor, eu sei, Pai, que eles precisam de descanso. Eu sei, Pai, que nosso conteúdo é um conteúdo, a nossa matéria é um conteúdo com muito conteúdo, e espero em Ti ter sabedoria para poder, de uma maneira, apresentar de uma maneira que seja necessária e também que seja, Senhor, interessante. Então, que o Senhor, Pai, assim faça, não só por mim, mas eu peço pelos outros professores também, Senhor, que eles também tenham, Pai, um sucesso na apresentação das suas matérias, e os alunos, Senhor, se interessem, que a leitura deles, Senhor, também seja sincera, uma leitura pausada, uma leitura, Senhor, para extrair, para aprender mesmo, Senhor, as lições. Peço a Ti, em nome de Cristo, que o Senhor nos dê uma ótima noite de descanso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer muito Amém. a cada um de vocês a atenção. Muito obrigado por participar. Tá? Nas leituras